Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho. Galera, estamos disponibilizando para vocês, gratuitamente, 60 aulas completas aqui no canal do YouTube. Aproveite, estude de forma aprofundada, já se preparando para o concurso do DEPEN. Se você quiser um curso mais aprofundado ainda, com todas as disciplinas, venha fazer conosco o curso online para esse concurso que já está com o edital aberto. Procure nosso site, likeconcursos.com.br, faça a compra e aproveite e seja um policial federal ainda em 2020. 5/. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo neste vídeo? Neste vídeo eu quero dar continuidade com vocês no tópico chamado de poderes. Nós já começamos a falar sobre poderes, falamos sobre poder discricionário, falamos sobre poder vinculado. Lembra? Um tem margem de escolha, o outro não tem. Que legal. Falamos com vocês também sobre poder hierárquico, aquele que o órgão escalona, manda, ou seja, o de cima manda no que está abaixo. Lembra disso? Que legal. Logo eu tenho subordinação, mas para que eu tenha isso tudo eu tenho que ter uma ideia de vinculação, tem que estar ligado ao mesmo órgão, beleza? Eu trouxe a ideia que se descumprir uma ordem, chega no poder disciplinar, automaticamente chega numa penalidade. E essa penalidade acontece com todo mundo? Não. Só acontece com quem tem vínculo com o Estado. E quem tem vínculo, um é o servidor público, através do processo administrativo disciplinar, e o outro, Canário, os particulares, todos? Não. Exemplo, o concessionário. Mas quem? O permissionário? O aluno de colégio público? Canário, e o presidiário? Show? Pacifiquei isso no seu coração. E eu volto com vocês mais um pouquinho sobre poderes, parte 2. Poder regulamentar. Surge o famoso poder regulamentar. Eu vou te dar vários exemplos desse poder. Vou ler as definições e vou dar o exemplo. Marcelo Alexandre e Vicente de Paulo defendem que o poder executivo é conferido prerrogativa de editar atos normativos gerais e abstratos, os quais são definidos pela doutrina como. Aí eu tenho decreto regulamentar de execução, decreto ou regulamento de execução, eu vou ter decreto autônomo, Canário, que lindo, e eu ainda vou ter o decreto de autorizado. Ou seja, decreto, o regulamento no caso, autorizado. Vamos lá. Respira comigo. Antes de eu ler as definições, eu quero bater contigo. Esse famoso poder regulamentar, vamos lá com muita calma. Se eu falo que o nome é poder regulamentar, vamos de lá, esse poder regulamentar, ele legisla? Tu está pensando, para assim, ó, a grosso modo, primeiro, fala, se ele é um poder regulamentar, ele não legisla, Canário, ele regulamenta, Canário. Existe também o famoso poder normativo. Poder normativo, ele legisla, não, Canário, ele normatiza. Primeiro momento. Dá exemplo aí vem a lei geral, gente, a lei foi feita para que todos obedecessem. E eu tenho as normas gerais de lei, padrão. Só que, nem quem faz a lei, gente, você lembra que tem os nomes maneiros, tipo Tiririca, Bebeto, Romário, caras que estudaram a vida inteira só para isso, entende? Não tenho nada contra as pessoas. Eu só estou dizendo que, de repente, pode ser que ele faça uma lei que deixe buracos, deixe lacunas, ou seja, não seja tão explicativa quanto deveria ser. Sim. Então, no momento que esses caras fazem essas leis, eles são fruto do poder legislativo, eles foram feitos para fazer aquilo ali. Vêm os buracos da lei. E esses buracos podem ser preenchidos pelo poder executivo, quando ele precisa administrar e gerir. Então, naquele momento, ele pode regulamentar, ele pode, ou seja, normatizar algumas explicações. Dá exemplo, Canário, eu vou te dar um exemplo num negócio chamado de regimento interno. O que faz o regimento interno, Canário, de um determinado órgão? Ele vai dizer como vai ser todo o funcionamento interno daquele órgão. Ele vai dizer, por exemplo, qual vai ser o seu horário de funcionamento. Ué, Canário, como assim horário de funcionamento? O servidor, como via de regra, trabalha 40 horas semanais. Padrão até aqui, normal. Só que cada um tem um funcionamento. Dá um exemplo, a polícia civil tem um horário de funcionamento. O Canário, o TJ tem outro horário de funcionamento. Como assim? O TJ vai abrir um pouco mais tarde, por exemplo, vai fechar um pouco mais cedo. Então, ele vai funcionar no horário de expediente. Enquanto a Polícia Civil, ele não vai parar. Por que ele não vai parar? O cara tinha que ser roubado só até às 18 horas. Depois das 19, ele não pode mais ser roubado. Não tem lógica. Então, é por isso que cada um tem um horário de funcionamento. Mas a lei diz que o cara tem que ter o quê, Canário? 40 horas semanais. É a regra. Canário, mas eu sei que pode chegar até 60, acumulando cargo de educação. Também sei, não vou entrar nisso. Aqui pra gente, a lei, como via de regra, diz 40. Mas como vai ser esse funcionamento? Eu não sei. Esse aqui, por exemplo, pode trabalhar 24 horas e folgar 72. Por quê? Porque eu preciso daquela delegacia trabalhando. Esse aqui vai trabalhar no horário de expediente. Ou seja, cada um terá o seu horário de funcionamento. Onde eu quero chegar? Eu quero que você raciocine junto comigo. Eu não posso
colocar de mais para um, de menos para outro. Ou seja, canário, então cada um tem que orar o seu horário. Mas a lei diz pra gente só 40. Ela não diz pra gente que um é assim, o outro é assado. Ele só diz um valor total. Então, vem as normas internas e normatizam. Essa é a ideia de um poder regulamentar, poder normativo. Por enquanto, eu trabalhei os dois juntos. Agora a gente começa a falar a diferença. A diferença é que isso aqui, canário, ele vai ser feito pelo chefe do poder executivo. E esse aqui pode ser feito pelos demais poderes. Como assim, canário? O próprio poder judiciário pode fazer o seu regimento interno, porque é um poder normativo. Agora o executivo, ele faz um decreto, através do seu chefe do poder executivo. Quando ele faz aquele decreto, eu trabalho a ideia do famoso poder regulamentar. Mesmo uma lógica de raciocínio, a norma vai especificar melhor a lei, e o decreto da mesma forma. Então eu tenho o ato de complementação da lei, que não pode ir de encontro à lei. Não, eles têm que ir ao encontro da lei. Ou seja, eles têm que caminhar juntinhos, felizes e contentes. Porque se for de encontro, aquele ato não tem validade. O que vai ter validade é a lei. Até aqui você está comigo? Porque foi quem realmente fez, foi criado para fazer lei, foi o poder legislativo. Seu coração está batendo? Fala assim, canário, o direito ele é emocionante. Eu sei disso. Então vamos voltar para a lei. Vamos voltar para a norma. Vou, show. Aí ele diz para a gente aqui, ó. Marcelo, Alexandrino e Vicente de Paula defendem que ao poder o quê? Executivo é conferida a prerrogativa de editar atos normativos gerais e abstratos, os quais serão definidos pela doutrina como... Perdoe-me, gente, eu sei que o barulho é horrível. Eu sei que o barulho no fone é chato demais. Então me perdoe, engasguei. Naquele momento, canário, ele pega o ato normativo e edita aquele ato. Quando ele edita aquele ato normativo, significa, canário, que ele está pegando a lei que já existe. Mais um pouquinho. Decreto ou regulamento de execução, que costumam ser definidos como regras jurídicas gerais, abstratas e impessoais, editadas em função de uma lei. Que bonito. Concernentes à atuação da administração, possibilitando a fiel execução da lei e que a que se referem, ou seja, compreendendo a fiel execução. Canário, então, quando ele possibilita essa fiel execução, é o que, canário? Executar a lei mesmo, agir de acordo com aquilo que está escrito. A que se referem, os decretos de execução são atos normativos ditos secundários, pois precisam de lei. Ou seja, precisam de uma lei que já exista. Ele precisa de uma lei que é um ato que? Primário. Então, quem vem primeiro é a lei. Ele só vai executar, ou seja, ele só vai especificar. Ato primário. Os regularmente, desta forma, situam-se hierarquicamente abaixo das leis, a qual não podem contrariar, não podem contrariar sob pena de serem declarados ilegais. Se contrariar a lei, se for de encontro à lei, automaticamente esse decreto, regulamento de execução, ou seja, será ilegal. Coração bateu? Firme e forte? Maneiro. Vamos mais um pouquinho. Eu vou ler tópico por tópico hoje contigo. Então vamos lá, que esse pedacinho aqui também é tranquilo, não é nada demais. Próximo são os decretos autônomos. Está previsto no artigo 84 da Constituição Federal. Na visão dos autores, através de... Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Galera, estamos disponibilizando para vocês, gratuitamente, 60 aulas completas aqui no canal do YouTube. Aproveite, estude de forma aprofundada, já se preparando para o concurso do DEPEN. Se você quiser um curso mais aprofundado ainda, com todas as disciplinas, venha fazer conosco o curso online para esse concurso, que já está com o edital aberto. Procure no nosso site, likeconcursos.com.br, faça a compra e aproveite e seja um policial federal ainda em 2020. 5/. Carlos Mário da Silva Veloso, alguns sistemas constitucionais conferem ao poder executivo a prerrogativa de editar regulamentos como atos primários, diretamente derivados da Constituição. Como assim, canário? Atos primários. O decreto, então, esse decreto, eu trabalho a ideia de um ato primário. Ué, canário, mas o outro era secundário. Calma, vou especificar mais um pouquinho. Calma, que tem umas restrições. Esses atos seriam classificados como regulamentos autônomos e se dividiriam em externos, que contêm norma dirigida aos cidadãos, e internos, que dizem, opa, quando ele diz para a gente, canário, externos é que ele vai ter efeito para toda a sociedade, e interno, que diz respeito à organização e competência e funcionamento da administração pública. Ou seja, se ele tem funcionamento administrativo, ele passa a ser o quê? Interno.
Ainda, outro expoente citado pelos autores Eli Lopes Meireles defende que o decreto autônomo serve para suprir as lacunas da lei, até que o legislador regule que este não invada a matéria reservada à lei. Preste atenção. Então, o primeiro momento eu trouxe para vocês ele explicar uma lei. O segundo momento, que é a explicação genérica, que foi a primeira que eu te dei, o decreto autônomo ele vai existir quando não existe a lei. Tem lacuna, ele vai lá e faz. Mas ele não pode ir de encontro à lei, jamais. Então ele vai explicar aquela lacuna, show de bola. Até, preste atenção, que o legislador regule o que não e que não invada a matéria reservada à lei. Ou seja, que este não invada a matéria reservada à lei. Quando o legislador trabalhar, automaticamente aquilo não vai ter mais validade. Show? Então é até o legislador realizar aquela lei. Enquanto não realizar, eu vou ter aquela eficácia daquele decreto. Mais um pouquinho. Regulamento autorizado. É aquele que complementa as disposições da lei. Mesmo raciocínio. Complementar as disposições da lei. Razão de expressa determinação nela contida. Para que o Poder Executivo assim o faça. O próprio Poder Judiciário tem admitido e autorizado regulamento autorizado. Quando a lei, estabelecendo as condições, os limites e os contornos da matéria a ser regulamentada, deixa ao Executivo a fixação de normas técnicas. Ou seja, a própria lei deixa que o Executivo vai dizer como vai ser o funcionamento. Como regras relativas a registro de operações no mercado de capitais, estabelecimento de modelos de notas fiscais e outros documentos de elaboração da lista, como medicamentos sujeitos à retenção de receita e o modelo de receituário especial. Aqueles atos, galera, são atos que o próprio Poder Executivo, a própria lei, já diz que quem vai fazer isso, quem vai regular sobre isso, vai ser o Poder Executivo. Então, se a própria lei falar que o Poder Executivo vai fazer, eu trabalho a ideia de um regulamento autorizado. Ou seja, porque o Poder Executivo que vai autorizar, vai especificar. Todos vivos, felizes ainda e contentes. Que maneiro. Então, o que eu tenho que gravar, canário? Desse poder, desse famoso poder normativo, famoso poder regulamentar. Canário, primeiro raciocínio, um e o outro, os dois, eles vão de encontro à lei? Não, não pode. Não pode o quê, canário? Contrariar a lei. Não pode contrariar a lei. Todos dois não podem contrariar a lei. Show de bola. Vamos lá, mais um pouquinho. Segundo raciocínio, o poder normativo é feito pelos todos os poderes. O poder regulamentar é feito pelo poder executivo. Está comigo por enquanto? Show. Então, todos dois vão trazer uma norma, uma ideia de explicar que não pode ser contrariar a lei. É claro que aqui dentro do regulamento ele vai preencher as lacunas. Beleza? Aqui ele vai ter as especificações. Ah, mas eu posso trabalhar que um está junto com o outro. Sim, pode trabalhar que um está junto com o outro, não tem problema nenhum. Se a banca quiser falar, ela pode falar. Ela pode pegar e falar com o normativo de forma geral e falar que ali dentro eu tenho o regulamentar. Perfeito, sem estresse nenhum. Perfeito. Batista, aqui contigo. Começamos a entrar no melhor poder para trabalhar. Caraca, o poder de polícia, canário, ele mesmo, o famoso PP, poder de polícia. E diz, segundo Eli Lopes Meireles, o poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade do próprio Estado. Vamos lá, segundo Eli, olha o que diz o Eli pra gente, canário. O poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens. Como assim condicionar e restringir? O Estado pode tocar num bem seu? Pode ou não pode? Pode. Você estava andando com o seu veículo irregular, determinada operação policial, o policial foi lá e falou assim, me dá o seu carro. Por quê? Eu preciso perseguir o indivíduo. Se você precisa perseguir, não tem para onde correr. Ele vai pegar aquele carro. Mas eu não concordo. O que ele diz para você? Isso. Dane-se. Se ele diz dane-se, qual o princípio? Supremacia do interesse público. Que maneiro. Legal. Vamos lá mais um bocadinho. Aí ele diz, o uso e o gozo dos bens, atividades, direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado. Então ele pode tocar. Já já vou trabalhar as espécies do poder de polícia. Mas por enquanto, só estou lendo com você e a gente vai bater as espécies já já. Ainda segundo o autor, ou seja, é um mecanismo de frenagem que dispõe a administração pública para conter os abusos do direito individual. A polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, ao passo que as outras, ou seja, a judiciária, e da manutenção
da ordem pública. Atuam sobre as pessoas individualmente ou indiscriminadamente. Beleza. Canário, tem mais definição? Tem. Daqui a pouco a gente vai montar um mapinha todo e volto a ler a definição contigo. Aí diz o Marcelo assim, ó, Marcelo Alexandre de Vicente de Paula. Diz que a administração exerce o poder de polícia sobre todas as atividades que possam, direta ou indiretamente, afetar os interesses da coletividade. O poder de polícia é exercido por todas as esferas da federação, sendo, em princípio, da competência da pessoa política, que recebeu da Constituição a atribuição de regular aquela matéria cujo adequado exercício deve ser pela mesma pessoa fiscalizada. Mais uma definiçãozinha, cara, tem muita definição de poder de polícia, muita. Ele lá para os melhores diz que o princípio tem competência para policiar a entidade que dispõe o poder regulamentar na matéria. Assim sendo, os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos à regulamentação e policiamento da União. As matérias de interesse regional sujeitam-se às normas de polícia estadual e os assuntos de interesse local subordinam-se aos regulamentos edilícios e ao policiamento administrativo municipal. Nos dizeres de Marcelo Alexandre de Vicente de Paula, a doutrina tem dividido os meios de atuação da polícia administrativa em dois grupos: poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Ih, meu Deus, vem muita coisa difícil. Vem não. Vamos lá, que eu vou bater isso aqui contigo numa facilidade bem tranquila. Vamos lá. Poder de polícia. Sempre tem um que manda. Canário, se o poder discricionário, poder disciplinar, ele disciplina, o poder regulamentar regulamenta, o poder normativo normatiza, o poder de polícia policia, não policia nada, beleza? Presta atenção. Esse poder de polícia, gente, primeiro bizu que eu quero que você saiba, o poder de polícia, fica ligado. Para que ele foi feito, Canário? Ele foi feito para limitar / restringir / condicionar. Limitar, restringir e condicionar o direito de quem? Dos particulares. Do particular. Limitar, restringir ou condicionar o direito particular. Só que, este poder de polícia, ele tem duas espécies. Uma espécie é o poder de polícia administrativo e o poder de polícia judiciário, ou de limitação estatal. Beleza? Preste atenção. Esse poder de polícia administrativo ou judiciário, eu quero que você entenda isso aqui. Porque o poder de polícia administrativo, ele vai incidir, ele vai de encontro ao quê, Canário? Aos bens, aos serviços, às atividades, ou seja, de modo geral, os direitos dos particulares. E aqui vai de encontro à própria pessoa. Não entendi. Vamos lá, simples. Quando eu digo bens, serviços, atividades e pessoas, é assim. O poder de polícia ele é gênero. O gênero poder de polícia incide sobre tudo. Sobre bens, serviços, direitos, atividades, pessoas. Agora, a espécie administrativa só incide sobre bens, serviços, atividades, direitos também. E a espécie judiciária somente sobre pessoas. Dá um exemplo. Um fiscal de vigilância sanitária, quando ele vai a um supermercado, por exemplo, ele pode interromper aquela atividade daquele supermercado. Show de bola. Porque ele achou lá, ele foi lá dar uma geral e achou quem? Lembra? O Stuart. Achou o Stuart, ele pode fechar aquele estabelecimento, ele pode interromper aquela atividade. O Stuart é um ratinho, beleza? Salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Galera, estamos disponibilizando para vocês, gratuitamente, 60 aulas completas aqui no canal do YouTube. Aproveite, estude de forma aprofundada, já se preparando para o concurso do DEPEN. Se você quiser um curso mais aprofundado ainda, com todas as disciplinas, venha fazer conosco o curso online para esse concurso, que já está com o edital aberto. Procure no nosso site, likeconcursos.com.br, faça a compra e aproveite e seja um policial federal ainda em 2020. 5/. Até mais. Tchau, tchau. Tranquilo. E a família do Stuart toda correndo, naquele momento ele pode interromper aquela atividade, mas ele não está prendendo ninguém. Ou seja, o poder de polícia administrativo. Beleza? Agora, Canário, um policial, quando vai prender alguém, ele pode tocar na pessoa e prender, algemar mesmo, levar? Pode. Ali é poder de polícia judiciário. Pacífico no vosso coração por enquanto? Vamos lá. Respira fundão comigo. O poder de polícia administrativo é diferente do poder de polícia judiciário.
judiciário. O poder de polícia judiciária ele toca diretamente naquela pessoa, enquanto administrativo é sobre bens, serviços e atividades. Todos estão vivos ainda junto comigo? Feliz e contente? Maneiro. Respira comigo aqui, fundo mais um pouquinho. Esse poder de polícia que incide sobre particular, eu tenho esses dois por enquanto. Mas vamos lá para a gente raciocinar mais um pouquinho. Preste atenção com uma pergunta. Se a banca te perguntar se o poder de polícia pode ser aplicado concomitantemente às suas duas espécies. Ih, meu Deus do céu, não entendi nada nenhuma. Vamos lá, simplesão. Agora, recapitulando tudo sobre poderes, eu quero que você fique ligadaço. Preste atenção lá da aula 1. Olha para cá. Imagine que Tício está dirigindo um veículo no meio da rua. Quando de repente ele viu uma luz intermitente vermelha piscando. E Tício está ali, ó, dirigindo, ó, essa marcha feliz e contente. Canário, quando Tício visualiza o que, Canário? Tício dirigindo feliz e contente, visualiza uma luz intermitente vermelha piscando. Um cone no meio da rua. Chegando bem próximo, ele viu que tinha um cone. Na frente de um cone havia uma pessoa fazendo assim. Que lindo. Canário passou 1 metro de distância, o cone no segundo, Chegou no último cone, um indivíduo olhou para ele, olhou para Tício e fez assim. Que maneiro, na hora que aquele indivíduo fez assim, eu te pergunto, Tício tem um poder discricionário ou vinculado de parar? Canário, Tício pode ou deve parar? Deve parar. Então ali é poder vinculado, beleza? De Tício parar. Mas olha que legal, o policial podia devia. No fundo ele pode. É claro que vai alegar a falta fundada suspeita. Mas no fundo, de abordar pode. Show. Quando aborda Tício, verifica que o documento de Tício está totalmente irregular, passível de remoção do veículo, está pública, levar para o depósito, que é o que é usado na prática. Naquele momento o policial chegou até ele com os 2 dedos no colete, lembra? Chegou até ele e falou, boa noite, que lindo. Canário, seu documento está irregular, então devo remover seu veículo. Tício, por quê? Tá maluco? Passa embora. Aí o policial olha para ele, claro que pode. O Canário, pode, pega um Uber. Ou seja, naquele momento eu te pergunto, ali ele pode ou deve levar o veículo? Deve. Então o policial que estava no poder discricionário começou a entrar no poder vinculado, porque a lei está mandando remova o veículo à asta pública. Que maneiro. Está comigo no segundo poder? Maneiro. Só que, Canário, quando o policial foi tocar naquele carro, ou eu te pergunto, ele tocou numa pessoa ou tocou no carro? Canário, tocou no carro. O carro é um bem? Sim. Se o carro é um bem, ele exerceu o poder de polícia administrativo. Tu está comigo até aqui? Que maneiro, olha para cá. Então ele fez poder discricionário quando ele abordou. Beleza, poder vinculado quando ele viu a ilegalidade. E poder de polícia quando ele tocou no bem daquela pessoa. Até aqui seu coração está batendo? Maneiro. Só que preste atenção, aquele mesmo indivíduo estava muito desconfiado, com uma atitude muito suspeita. E aí o policial olhou para ele e perguntou, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem, pode fechar o carro, pode levar. Grava isso na tua cabeça. Ninguém concorda em deixar o seu veículo ir para o depósito muito rápido. A pessoa fica logo tentando discordar, tentando fazer o quê? Mata a mãe, diz que a avó tá doente, que precisa socorrer alguém, sempre conta uma história triste. Belezinha. Acontece que, naquele momento, o poder de polícia administrativo foi utilizado. Só que aí, esse cara concordou muito rápido. E o sargento que estava na operação já deu aquela coçada na barriga, maneira. E ele falou o que, Canário? Ele falou assim, cara, tem alguma coisa de errado. O sargento pensando. E o cabo olhou para ele, olhou para o cabo. Eles viram que tinha alguma coisa de errado. Ele falou, o quê? Por gentileza, acompanha a revista. E o dono do carro falou, não precisa, tá tudo legal. O Tício falou, tá tudo legal. Ele, por gentileza, acompanha essa revista. Ele acompanhou a revista, olhou tudo, não tinha nada de errado. Ele, por gentileza, aí viu o Tício. Aí o Tício ainda falou ainda pro policial, pro sargento. Falei, sargento, tem nada de errado, pode levar o carro. Por gentileza, Tício, abre a mala. Tício, arranca o step, olha dentro do step, nada. E aí, daqui a pouco, o Tício viu, não tem nada. E o sargento escaldado, assim, sabe que tem aquela pulga atrás da orelha? E aí que o sargento, isso aqui é a história de um aluno, tá, gente? É um aluno que trabalha no BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, que me contou. Que é a história dele, na verdade. E aí ele chegou pro sargento, chegou pro garoto, pro Tício, e falou, Tício, seu som liga bem no olho do Tício, assim. Aí o Tício, gaguejou. Naquele momento ele falou o quê? Foi lá o sargento, sentou no banco do carro, apertou o botão não liga. Quando ele foi ver, ele só mexeu a frente. A frente era uma frente falsa, ou seja, não tinha um buraco ali do som. Ele enfiou a mão dentro do buraco do som e já veio com uma arma raspada. Ou seja, naquele momento, Canário, que ele veio com aquilo ali e tinha diversas armas, droga, um monte de coisa. Onde eu quero chegar? Naquele momento que ele retirou aquela arma, eu te pergunto, o poder de polícia, ele é administrativo ou ele é judiciário? Judiciário não, falo os dois.
porque o carro dele não passou a estar legal só porque ele está cometendo um crime. Então o carro continua sendo ilegal e isso será aplicado concomitantemente. Poder de polícia administrativo junto com o poder de polícia judiciário. Ou seja, o veículo dele vai para o depósito e ele vai sentar na mão. Lembra que sentar na mão é ser preso, beleza? Toma cuidado. Ou seja, ele vai ficar bonitinho lá na carroceria do carro. Onde eu quero chegar? Então, o poder de polícia ele pode ser exercido da sua espécie administrativa junto com a sua espécie judiciária. Até aqui seu coração ainda? Tá batendo? Feliz demais? Que lindo. Vamos mais um pouquinho, então. Canário, tem mais coisa? Claro que tem. Vamos lá, vamos bater mais um pouquinho. Quando eu digo para vocês ainda assim, sobre essas características, eu quero que você raciocine comigo. Isso aqui, faz um print? Faz um print que eu vou... Nem precisa, vou botar aqui, ó, pra gente fazer um print completão. A banca pode perguntar quais são as características. As características / atributos do poder de polícia. E quais são as características? É o famoso hashtag. Por que, Canário? Porque aquilo que é hashtag fica a dica. Se fica a dica, eu tenho discricionariedade, eu tenho coercibilidade e eu tenho autoexecutoriedade. Por isso que o hashtag fica a dica. Discricionário é aquele ato que eu posso ou não fazer. Beleza demais? Coercibilidade é a imposição de um ato unilateral. Posso trabalhar também ele dentro do emprego moderado da força, lembra? Como assim, Canário? O policial vai prender alguém, a pessoa fala, sempre tive o sonho de ser algemado? Não, ele pode empregar a força. Se ele emprega a força, é coercibilidade. Beleza? Tem casos específicos que a pessoa perde, mas eu não vou entrar nessa discussão, não, meu Deus do céu. Obviamente horrível. Ou seja, mas naquele momento, Canário, ele impõe a força. Quando ele impõe a força, ele está exercendo coercibilidade. Teu coração bate ainda? Que lindo. Deixa mais um pouquinho. E a autoexecutoriedade, você já estudou atributos lá atrás. E no atributo autoexecutoriedade é praticar um ato sem necessidade de intervenção do poder judiciário. Você está vivo? Que lindo. Então diz para mim, o poder de polícia, ele limita ou restringe os direitos particulares. Ele decorre do princípio da supremacia, do interesse público. Ele decorre do princípio da supremacia, do interesse público. Ou seja, mais um pouquinho, Canário. Esse poder de polícia limita, restringe, ou ele vai limitar, restringir ou condicionar o direito dos particulares. Ele tem a sua espécie administrativa, que incide sobre bens, serviços, atividades. E tem a sua espécie judiciária, que incide somente sobre o quê? Pessoas. Características ou atributos, eu tenho discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Até a presente data, esse coração está junto com o meu? De verdade? Respira, faz um print que eu tenho um mapa montado, um mapa mental. De que, Canário? Do poder de polícia. Deixa teu coração bater, feliz e contente. Armazena essa informação no seu coração. Canário, para tu não dar mole. De verdade? Show de bola. Canário, vou apagar esse quadro aqui. Respira fundo, revisa tudo tópico por tópico. Canário, eu sei que é muita informação, eu sei disso, mas não tem pra onde correr. Continua batendo aí tópico por tópico. Valeu, galera!